Marcelinho, muito feliz de estar aqui num ano especial para esse rapaz que está empilhando títulos e premiações. Talvez a mais importante essa daqui, né? De sommelier do ano pelo Guia Michelin. Num restaurante que eu adoro e que eu já frequentei, já pude comprovar a qualidade da comida do Luiz Felipe. Mas hoje vamos falar de vinho. Então, queria agradecer você pelo seu tempo, Marcelinho. Obrigado pelo convite. E aí já são 4 anos trabalhando no Nevai, todos os tempos que eu estou aqui há 5. Hoje a gente trabalha para ir um passo à frente, mas realmente a gente tem muita ciência do quanto que a gente precisa se dedicar para poder dar um passo a mais. As pessoas acham que as coisas acontecem do dia para a noite. É como o prêmio é maravilhoso. Ele tem um peso absurdo com relação ao profissional e uma responsabilidade muito maior, que as pessoas não entendem isso. Eu até estava comentando com as meninas de a gente começar a fazer esse bate-papo, que é você chegar nos lugares e isso ser muito pesado dessa responsabilidade. Quanto isso é grande. Então acho que a gente não chega aqui por acaso, obviamente, mas é um trabalho de 4 anos para poder chegar em um momento e você falar assim, putz, cheguei aqui. E aí vem outro questionamento que é, agora a gente tem que manter. É muito mais difícil manter. Se chegar uma vez, conseguiu ficar de novo no ano, esse ano, a gente está 2 anos para a segunda estrela, é um trabalho assim, bizarro. E a melhor maneira de manter uma segunda estrela e manter um trabalho nesse nível é realmente achar, cara, eu quero chegar na terceira estrela. Ponto. Como a gente vai fazer isso, eu não sei, mas a melhor maneira de manter a segunda é tentar ir para a terceira. Porque não tem como voltar. É um caminho sem volta. Você chegar na segunda estrela, eu não quero voltar para um. Não existe lado tranquilo. Não. Trabalhar com fazer esse desafio é legal. Mas você falou uma coisa que você falou, tem um pouco de ego. Eu não acho que seja ego, Marcelo. Eu não acho que seja ego. Eu acho que são objetivos. São sonhos. Não acho que seja ego. Ego a gente tem muito no mundo do vinho. A gente sabe bem o que é o ego no vinho. Ego é a pessoa pensar nela e só nela. Vocês aqui trabalham por um propósito de ter o melhor serviço, de ter o melhor ambiente, de ter a melhor comida. Mas eu não acho que seja ego. Eu acho que é um sonho, é um objetivo. Né? Então, e eu acho que se vocês mantiverem essa pegada, quem sabe esteja próximo. Eu sei que a exigência é alta, não tem nenhum 3 estrelas Michelin no Brasil. Nem na América Latina. Na América Latina, exatamente. Mas realmente, como você falou, eu falo ego assim, que às vezes a pessoa pode até achar que é ego, mas assim, a nossa busca como time é absurda. A gente literalmente briga todos os dias, tipo, tem discussões e conversas muito sérias pro objetivo. O alinhamento de expectativa ele é diário, ele não daqui uma semana, não. Amanhã a gente vai, ou no final da noite, dependendo de como foi o serviço, cara, o que dá para melhorar? E a busca realmente é a hospitalidade. Uma coisa que a gente estava comentando também um pouco antes, o quanto de nível de hospitalidade a gente consegue entregar para cada pessoa que vem aqui. Que o Evai é um restaurante de celebração. Então, ele está celebrando uma faculdade que o filho terminou, o último boleto dessa faculdade, 50 anos de casado, 25, sabe? Olha o peso que a gente tem. E as harmonizações, elas também estão pensadas exatamente para fazer esses momentos especiais serem mais especiais ainda. E contar um pouco da história de cada vinho, de cada terroir. E às vezes a pessoa pode falar assim, cara, esse vinho não é o meu preferido, mas junto com o prato fez tanto sentido que eu entendo. Agora eu entendi o que você quis fazer. Então quando a pessoa me traz essa indagação, eu fico muito feliz. Porque realmente a gente cumpriu o objetivo que é para o cliente que está sentado. Não é para mim. Eu não faço a harmonização para o Luiz ou para mim ou para a Jaque, que é meu gerente. Para os metros. A gente faz para o cliente que está aqui sentado. Se a gente consegue entregar esse nível de entrega para esse cara que está sentado, a gente fez um gol. Senão, a gente está longe ainda do objetivo. Acho que é um pouco disso. Super concordo. E aí, antes de falar das harmonizações, eu queria falar um pouco da carta. Porque você tem uma carta hoje de mais de 200 rótulos.
e que nem todo mundo que vem até o EVAI pede o menu harmonizado. Não. Então, você tem uma parcela das pessoas que vai pela carta. Só que você tem um restaurante que só serve menu degustação. Então, eu já tive uma experiência uma vez no restaurante da Gabi Lafuente, que é o... Fugiu o nome lá em Buenos Aires, que não tem mais. Herbaquiano, que não tem mais, agora ela abriu em Salta, que é de onde ela é. E eu lembro que eu fui e a minha mulher não é dessas que vai um prato por vinho, não. Então, acabamos indo, ela não é mesmo muito fã de menu degustação. É uma pena, porque eu acabo também não indo muito, né? Mas eu tinha que escolher um vinho. Eu tinha que escolher um vinho para aquele menu de 11 passos. E aí eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, cara, eu acho que o branco vai ser mais eclético. Até chamei a Gabi, porque a Gabi é sommelier. E aí ela falou, Deco, falei, ó, eu tô na tua mão, Gabi. Conheço o vinho, já sei o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Mas eu tô na tua mão. Você sabe o que é o menu, você vai me indicar um vinho que vá bem do começo ao fim. E aí ela me serviu um Pinot da Colomé, de Salta. Pra ir. Cara, um vinho incrível, que ainda tem uma garrafa em casa que ele não vinha pro Brasil, ele não veio pro Brasil. Na época decanta no Brasil. E acho que continua no Brasil. Era aquele altura máxima. Assim, eu comprei duas garrafas lá, tomei uma e estou com uma garrafa aqui ainda. Já faz um tempo, deve estar bem bacana, deve estar evoluído já. E, cara, o Pinot ficou incrível de A a Z. Então, assim, como é montar uma carta onde você vai ter que pensar no menu degustação, que muda de tantos e tantas vezes, mas você tem que ter vinhos que agradem o público, mas que ao mesmo tempo você tem que pensar que aquela mesa vai tomar um vinho. Que vinho vai ser que ele vai tomar com todos os passos que tem? Como é fazer essa carta? Desafiador. Isso que é a primeira palavra. Mas hoje em dia eu tentei criar uma carta mais internacional, pensando em todos os estilos possíveis. Que eu acho que tem gente que, por mais que eu fale que um Chardonnay barricado ou não barricado vai funcionar melhor, e ele fala, pô, mas eu adoro tomar Tempranillo da Ribeira do Duero. Eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabo ficando feliz com o cliente, seja muito sincero com relação a isso, porque ele fala assim, não, eu vou com você, e aí eu trago um Chardonnay, e o que ele queria tomar era um Tempranillo da Ribeira do Duero. E aí a gente tá nesse momento que eu trago pro cliente cara, se você gosta de tomar um Tempranillo de Ribeira, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai tomar entre momentos. Mas o que eu quero mais aqui é que você fique feliz tomando o que você queira tomar. Então, esse desafio da carta, ela acabou ficando um pouco mais coadjuvante nesse de e eu tentei trazer o máximo de versatilidade do mundo do vinho para que eu possa até trazer, às vezes, tirar o cara da Ribeira e tentar levar ele para o Viriorá, sei lá, fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que isso é o que eu mais tento fazer e meu maior desafio dentro da carta é fazer o cara, às vezes, não tomar, obviamente, o que ele queria tomar, mas que ele tenha um prazer em tomar um vinho que eu indiquei. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais. Mas, realmente, fazer uma carta com menu degustação que muda constantemente é um desafio. Hoje tem mais de 200 rótulos e cada vez mais vai entrando uma coisinha ali, voltando, coisa que eu tinha seu que não tinha e agora vai voltar. Então isso me deixa feliz, que eu consigo trazer uma carta muito coexistente para o menu. Então isso é o desafio. Você tem nessa carta alguma região, algum país que você tenha mais? Você tem um foco em alguma coisa ou ela está equilibrada? Hoje ela está mais equilibrada, mas ela já foi muito mais Itália, que é uma pegada do EVA, então eu tento trazer muito coisa de Itália do norte ao sul, tipo, de todas as regiões possíveis que sejam legais.
França, cara, Borgonha, eu tô tentando aumentar ela, como eu falei, eles vão aumentando, buscando apelações que eu acho legais, que são muito coringas, são um apelo de venda da carta, e trazer uma range, tipo, ninguém usa uma range, tá? Deixa ela aqui. Tem Gevrey, vai ter voz no Romané em algum momento, vai ter umas coisas sim, mas outras, eu já tive todas as apelações de Beaujolais, os crus, e pra mim era muito legal ter. Só que não faz muito sentido eu ter os 10 nesse período. Aí eu tirei umas coisas, aí menos, foquei em outra coisa. Então, até isso eu vou tentando fazer essa leitura do público para poder trazer. Mas em algum momento eu vou ter os 10 cruz de novo de Beaujolais, porque eu acho que é um pensamento crítico muito bom. Porque assim, o cara ama tomar Beaujolais, que a gente acaba tendo grandes pessoas aficionadas por Beaujolais. E aí, putz, às vezes ele quer tomar um Louis, mas eu só tenho Fleury. Putz, aí eu não consegui chegar naquele caminho ali. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto. De ter pouco de cada região falando, não ter 10, 15 produtores da mesma região, que eu acho que não faz muito sentido, mas que eu vá contando um pouquinho da apelação. E é uma coisa que eu faço. Tirar o cara que está acostumado a tomar um produtor específico dessa região e trazer para uma outra região. Vai ser legal. E você tem algumas coisas de Brasil também. É uma preocupação sua valorizar o vinho nacional e isso vai de encontro com o pensamento do Luiz? Cara, vai, porque assim, o Evai ele conta muito de Brasil e Itália. Então, cada vez mais eu vou. Quando eu comecei na carta, eu acho que eu tinha 3, 4 produtores de Brasil. Hoje, acho que tem mais de 20. Entre branco, laranja, tinto, rótulos, sei lá, deve ter uns 40. Então, com esses produtores. Tem o Máximo Bosco, tem o Audaz, que você traz, eu tenho Vinhas do Tempo, Via Piana, Leone de Veneza, Serra do Sol, botei Vinícola Uva há pouco tempo, que conta sobre a Bahia, e aí não é só sobre o vinho, mas é sobre falar que, cara, na Bahia tem um cara muito louco, investindo muita grana para montar um projeto. Muita grana. É importante ressaltar, porque realmente então não é um pequeno produtor, é uma coisa grande. Tem o Guasco em São Paulo, tem o Casa Tesca em São Paulo, então tem Minas, vou ter Maria Maria logo em breve. Gosto muito desse vinho, Syrah dele. Então, olha quanta coisa legal a gente está contando de Brasil. E aí eu falo assim, tem um cara de Santa Catarina, 2 caras de Santa Catarina. Tem uns 5 ali da Serra Gaúcha, eu tenho um da Bahia. Daqui a pouco, quem sabe, eu boto o vinho de Goiás, que tem uma coisa ou outra surgindo lá. Então, olha, a gente está contando não só sobre o vinho, mas sobre os estados do Brasil, que é uma coisa que a gente conta no Evai. Então, tem uma história atrelada não só ao vinho, mas aos estados, ao que cada um está fazendo. Seja um cara megalomaníaco com muito dinheiro fazendo um projeto, ou seja um cara que tem faísquinha com garrafa. Garagem de casa. É uma garagem de casa. Então, acho que a gente está num caminho bom. São poucos os espaços que eu tenho para vinho brasileiro bom, realmente é difícil. Porque a gente entende como é que funciona o clima, e aí eu tenho que procurar o que cada um desses lugares vão me trazer de vinho. Boa. Bom, falando de menu degustação, é um desafio, mas ao mesmo tempo deve ser uma delícia você sentar para escolher esse vinho que vai com cada prato. Como é o processo, a escolha de cada vinho que vai com cada prato? Então, assim, eu sei que você senta com o chefe, vocês provam, discutem, ele prova os vinhos, como é que é esse processo e essa preocupação em fazer aquela harmonização perfeita para cada prato, cada... Cara, é um desafio, é entre choros e lágrimas. Não tem nem alegrias e lágrimas, é choros e lágrimas, porque obviamente ele vai ficando menos difícil, menos desafiador a cada ano que passa, cada menu, e cada vez mais eu conheço a mão do chefe. E aí eu tenho hoje de uma abertura com o Luiz muito boa que eu não tinha há 4 anos, você vê que a questão do relacionamento e de dar troca. Que quando ele me dá os pratos, ele me dá basicamente 3 ingredientes, vai ser javali, cenoura e tinha priprioca ou
cogumelo. Vou pensar em cada um dos elementos. E aí eu vou tentando decifrar como normalmente ele faria esses pratos. E aí dentro das questões eu vou tentando me entender. Cenoura, o que ele vai fazer nessa cenoura? Vai ser a cenoura inteira? Vai ser uma mini cenoura? Vai ser cenoura colorida? Vai ser na brasa? Vai ser no sous-vide? Vai ser com manteiga, sem manteiga? Olha as nuances que vão ter só na cenoura. Aí, no javali, é grelhado, não é grelhado? Como é que ele é feito? É uma rillette? Eu vou procurando cada um dos elementos do que ele vai fazer para pensar na minha cabeça um estilo de vinho que eu poderia trazer. Então, diferente do que muita gente acha que é javali, gordura, carne branca, mais suave, cenoura. Cenoura tem gosto de cenoura, beleza, tá bom. E o que vai ter a glace que vai ser ali naquele prato. E aí eu vou em cima disso montando um perfil de sabores na minha cabeça. E aí eu vou atrás de pessoas, como já fui atrás de você, cara, eu queria usar nesse menu passado, eu queria usar um vinho muito antigo que contasse junto com o menu nesse momento. E aí eu queria trazer um vinho antigo, porque 90% das pessoas não tomam vinhos antigos com aromas terciários. E eu queria trazer para essa pessoa um perfil de aromas diferente do que ela está acostumada naquele grande Malbec de Mendoza, com fruta sobre madura, muito cozido, e eu queria trazer uma fruta evoluída, com nota de tabaco, couro. E aí eu fui pensando nesse perfil de aromas para poder fazer com o prato que eu tinha do menu. Então a harmonização ela vai montando assim. E aí dentro disso eu pego 3 vinhos para montar a harmonização e a gente vai no perfil e vai tentando entender o que a gente consegue encaixar para ser o melhor. E às vezes é um produto que é minúsculo ou é uma coisa que veio de uma importadora que estava lá parada, que o cara comprou, porque tem, você que compra vinhos e traz para o Brasil, você entende que algumas importadoras comprou um negócio, achou que ia ser um super negócio e o negócio foi empacado. Ficou lá. Aí o cara falou assim, cara, o vinho é maravilhoso, o negócio é lindo, é uma apelação diferente, eu achei que ia bombar e não rola. Aconteceu isso comigo na 011 com o Raul, com a cidra dele, do domínio desse fulano. Cara, eu provei a cidra, achei a cidra animal e com o prato ficou muito legal. E aí eu tava trazendo um negócio da Normandia, na França, que ninguém toma. O cara fala assim, prova esse negócio aqui. Olha como ele fica com esse prato. Cara, a galera pirava, a galera tirava foto. Então o negócio que ele tinha encalhado lá, que ele comprou, ficou lá e eu comprei. Aí todo mundo começou a comprar, aí acabou todo o estoque. Eu comprei 80 garrafas, assim como eu usei outras coisas no ano passado de alvarinho da Audácia, que eu usei tudo. Então é um pouco dessa loucura. Mas é muito bom fazer a harmonização. Acho que é um momento que eu me desafio, que eu estudo mais, que eu me mantenho mais afiado, que eu fico naquela ambição de, cara, vou fazer a melhor harmonização, que ninguém vai sentar aqui e falar que a minha é a melhor, velho. Pronto. O meu objetivo é esse. Que as pessoas saiam daqui falando, cara, o Ebai faz a melhor harmonização. Pum. E aí eu olho que tá todo mundo fazendo para ninguém fazer nada, para eu não fazer nada igual a ninguém tá fazendo, para ninguém comparar. E eu vejo muita gente que tá fazendo lá fora nos 3 estrelas. Para me manter num nível muito parecido com o que os caras fazem lá. Então, foi quando a gente mudou para 2 estrelas, eu quero ter uma harmonização que seja de um nível de 2 ou de 3 estrelas para quem sentar aqui não falar, a harmonização é ok. Não, é uma harmonização de um 3 estrelas ou de 2 estrelas lá fora. Maravilha. Marcelinho, obrigado. Parabéns pelo baita trabalho que você fez. E muito bom estar ao teu lado, estar ao lado do Vai. E obrigado pelo produto. Maravilhoso. Passamos muito.